Sinais e sintomas de menopausa. Coisas sobre a menopausa que nunca te contaram. Então, se você estiver passando por mudanças físicas e emocionais inesperadas e você for uma mulher, pode ser que o seu problema seja a menopausa. E essas alterações podem ser sinais de que você está entrando nessa fase, que é natural na vida de todas as mulheres. Hoje, nós vamos explicar quais são os principais sinais e sintomas de menopausa, como reconhecê-los e de que forma você pode lidar com essas mudanças, mas tranquilamente. Então vamos conversar sobre aspectos físicos e emocionais e como seu corpo se adapta às alterações hormonais e também falaremos sobre possíveis opções de tratamento. Então já vai falando para mim no chat, já vai falando para mim nos comentários. Primeiro, de que parte do mundo você me assiste. Então diz para mim, me conta de onde você está me assistindo. E em segundo lugar, eu quero que você me fale, caso você seja mulher, se você está na fase de menopausa, se você já entrou na menopausa. Então escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Enquanto isso, eu vou te explicando que a menopausa é o fim do ciclo menstrual natural da mulher e geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos de idade. E nessa fase, há uma redução significativa dos hormônios estrogênio e progesterona, o que acaba influenciando e afetando vários sistemas do corpo. Então, esses sintomas podem variar de leves a graves, a severos, dependendo do organismo e dependendo de cada pessoa, dependendo do estilo de vida, dependendo se essa pessoa tem alguma comorbidade. Então, são vários fatores que contribuem para uma mulher sentir mais ou menos os sinais e sintomas da menopausa. Olha, se você chegou aqui hoje pela primeira vez, se você caiu de paraquedas aqui na live e está me conhecendo agora, eu solicito que você aperte esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever e ative o sino das notificações, ok? Então, você que não está inscrito, faça isso agora. Inscreva-se aqui embaixo e ative o sino das notificações, porque todo dia tem conteúdo aqui, pessoal. Então, todo dia você tem a oportunidade de aprender mais sobre a sua saúde e aprender como cuidar da sua saúde de forma natural, ok? Então, esse é o nosso objetivo principal aqui do canal, levar saúde para você. Então, permita que a gente leve saúde para você apertando o botão de se inscrever e ativando o sino das notificações. Pegue papel e caneta, porque o nosso sétimo sintoma de menopausa é a irregularidade menstrual. Então, um dos primeiros sinais de que a menopausa está chegando é essa irregularidade. Pode ser um ciclo mais longo, um ciclo mais curto, um fluxo mais leve ou um fluxo mais intenso. Em alguns casos, a menstruação pode parar subitamente. Então é importante você monitorar o seu ciclo e consultar o ginecologista se houver alteração significativa. Vou contar uma história aqui. A esposa do meu primo, ela já está com 44 ou 45 anos, salvo engano, e ela estava com a menstruação muito atrasada, e ela pensava que tinha entrado na menopausa. Quando ela foi ver, 3, 4 meses depois, o que tinha acontecido? Na verdade, ela estava grávida. Pois é, acontece, pessoal. Então tem que ficar atento a isso também, porque às vezes, se você estiver aí numa faixa limítrofe, se você ainda menstruar, e aí você, não, acho que é menopausa, mas na verdade pode ser uma criança, uma gestação, e aí você tem que mudar os seus hábitos, mudar seus comportamentos, iniciar o ácido fólico, não beber, não fumar. Então isso aí influencia nas suas decisões e é por isso que é importante ficar muito atento ao seu ciclo menstrual. Sexto sinal, ondas de calor, que são os famosos fogachos. Então, é um dos sintomas mais comuns da menopausa e podem durar minutos ou até horas. Uma sensação súbita de calor pode causar vermelhidão no rosto, no pescoço e um suor intenso. Então, para você tentar contornar isso, é bom você se manter em ambientes ventilados, usar roupas leves e beber bastante água para aliviar esses episódios.
uma coisa também, que esse fogacho, esse suor, pode ser algum outro problema, né? Eu lembro que a minha mãe, ela tinha algo que eu pensava que fosse fogacho, mas na verdade, tudo indica que fosse uma manifestação do linfoma de Hodgkin, né? Esse suor bastante profuso, principalmente na parte da noite. Então eu pensava que fosse um fogacho, pensava que fosse ela se cobrindo muito, mas na verdade era alguma outra doença. Então, se você tiver fogacho, também é bom você prestar atenção e consultar o seu ginecologista, tá bom? Quinto sinal, suores noturnos, aqui, ó, que podem estar associados ao fogacho. Então, esses suores noturnos são ondas de calor que ocorrem durante o sono e atrapalham o descanso. Se você acorda com suor excessivo e tem dificuldade para voltar a dormir, isso pode ser consequência da menopausa. O que a gente pode fazer para melhorar esse problema? Primeiro, usar roupas leves ao dormir e manter um ambiente fresco para evitar que você fique suando. Isso vai melhorar a qualidade do seu sono, ok? Quarto sintoma, alterações no humor. Então, as mudanças hormonais que ocorrem nas mulheres podem afetar o humor e levar a sentimentos de irritabilidade, ansiedade, depressão, tristeza, estresse, fadiga mental, e tudo isso pode acontecer bruscamente. Essas alterações podem ser repentinas. E o que a gente pode fazer para reduzir esse problema? Estilo de vida saudável, atividade física, meditação, gerenciamento do estresse, ou seja, o acompanhamento com um psicólogo, por exemplo, pode ser importante para controlar essas manifestações clínicas. Terceiro, insônia. Menopausa pode causar dificuldade para adormecer ou para permanecer dormindo durante a noite. Então, a pessoa pode acordar durante a noite, pode ficar constantemente cansada, e a gente resolve esse problema estabelecendo uma rotina para o sono, tendo um estilo de vida saudável, fazendo a higiene do sono, evitando cafeína, evitar ficar muito ativa próximo da hora de dormir, então evitar fazer uma atividade física muito intensa, evitar ficar trabalhando até mais tarde. Quando chegar próximo da hora de dormir, desliga o celular, não fica vendo TV, investe num colchão interessante, faça uma atividade relaxante, uma meditação, leia um livro, tudo isso pode melhorar a qualidade do sono. E você, que está me assistindo, que já está na menopausa, quais são os sinais e sintomas que você sente, que você sentiu? Me conta, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Segundo sinal, secura vaginal e diminuição da libido. E isso acontece pela redução dos níveis de estrogênio, causando a secura vaginal, o que pode tornar as relações sexuais desconfortáveis e dolorosas. Pode ter coceira, irritação e a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, o que vai acarretar, em última análise, a diminuição da libido, a diminuição do desejo de ter relações. Como que a gente pode resolver isso? Usando lubrificantes ou hidratantes vaginais que ajudam a reduzir o desconforto. Tem gente também que faz a aplicação tópica de algum hormônio e isso melhora a parte da secura vaginal. E o nosso primeiro sinal, que é muito importante, porque as mulheres na menopausa estão sob maior risco de osteoporose. Então, o primeiro sinal é a perda de massa óssea e dor nas articulações. Durante a menopausa, a redução do estrogênio também contribui para a perda de massa óssea, aumentando o risco de osteopenia e osteoporose, o que pode causar dor nas articulações, fragilidade óssea e aumento do risco de fraturas. Como que a gente reverte isso? Como que a gente minimiza esse risco? Atividade física e tendo uma dieta rica em cálcio, rica em vitamina D e principalmente rica em proteínas, para que você não perca massa muscular, o que é muito importante para a sua saúde óssea. Ué, massa muscular é importante para a saúde óssea? Sim, claro. Quem sustenta suas articulações, quem sustenta os seus ossos, são os seus músculos. Se você não tem músculo forte,
Se seu músculo não está legal, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar as suas articulações e os seus ossos e você vai acabar tendo um problema. Vamos lá! Pessoal, nem todos os sinais e sintomas da menopausa afetam as mulheres da mesma maneira e o tratamento deve ser personalizado. Então, há opções de tratamento hormonal, há opções de tratamento fitoterápico, há opções de você melhorar os sinais e sintomas com medicamentos naturais, com o estilo de vida. Então, uma dieta balanceada, atividade física regular, você ter um carinho especial pela sua parte emocional, pelo seu sono, pelo seu gerenciamento do estresse, você evitar o consumo de álcool, de tabaco, tudo isso vai ajudar a passar por essa fase de forma mais tranquila. Lembrando que os sinais e sintomas da menopausa, eles não vão te acompanhar para sempre, tá bom? Então, eles são mais intensos ali, na perimenopausa. Porque a menopausa é um dia, né? É um período. É a sua última menstruação. Puf, menopausa. E aí, essa menopausa gera o climatério, que tem esse nome por conta dos fogachos que essas mulheres costumam sentir. Então, pessoal, como eu ia dizendo aqui, podemos ter tratamento hormonal com a reposição de algum hormônio. Podemos também ter o tratamento com a isoflavona de soja, que é bastante conhecido para o tratamento dos sinais e sintomas da menopausa. Mas é aquilo, o estilo de vida é muito importante. Então, é fundamental que você tenha uma alimentação equilibrada, é fundamental que você faça atividade física, que você durma bem, que você gerencie o seu estresse, que você evite se encher de substâncias tóxicas, de medicamentos, como os benzodiazepínicos, como o Rivotril, como o álcool, como o tabaco. Então, é melhor evitar tudo isso. Tá bom, pessoal? Olha, estou triste, porque pouca gente deu like aqui nesse vídeo, hein? Estou chateado aqui, porque ninguém deixou o gostei, ninguém deixou a curtida. Isso significa que você não quer que outras pessoas saibam desse conteúdo. Pessoal, sinais e sintomas de menopausa é um tema relevante, utilidade pública. Então, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para alguém. E o mais importante é que você tenha a consciência em relação à relevância do estilo de vida. Então, se você é uma pessoa que está obesa, que não come bem, que é sedentária, que dorme mal, que fuma, que bebe, os sinais e sintomas da menopausa muito provavelmente vão ser mais intensos em você. Então você precisa melhorar o seu estilo de vida. Você precisa comer melhor, fazer atividade física, dormir melhor, gerenciar a sua ansiedade, o seu estresse. E eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, que tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. Por mais que esses hábitos não sejam, por mais que o livro não seja específico para a menopausa, a aplicação das orientações do livro vai amenizar os seus sinais e sintomas da menopausa. Da mesma forma que vai amenizar sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol alto, sua insônia, sua ansiedade, e vai te ajudar a prevenir de diversas doenças, se prevenir de diversas doenças, como infarto, como derrame, o câncer de mama, o câncer de colo uterino, enfim, as doenças relacionadas ao estilo de vida, que são a maioria das doenças. Ok, pessoal? Então faz o seguinte, quer ter acesso ao livro? É muito simples, basta você clicar no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui fixado em nosso chat, para você ter acesso aos 100 hábitos que vão prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos e sem contraindicações. Então qualquer pessoa pode aplicar, pode introduzir esses hábitos do livro na vida. Ok, pessoal? Então, nesse link aí que eu disponibilizei, você já tem um desconto. Então, em vez de adquirir o livro pelo preço cheio, que é R$70, você vai adquirir com um desconto por apenas R$29,90, que é o livro na versão digital, a única versão disponível, tá? E nesse link você também tem o que eu chamo de garantia incondicional de satisfação. Qual o significado disso? Se você ler o livro e não gostar, você compra o livro, lê o livro, não gostou, eu devolvo o seu dinheiro, eu faço o reembolso
sem burocracia, sem perguntinhas, sem enrolação, olho no olho, sem perder a amizade. Então, eu estou aqui assumindo o risco de, primeiro, ter que te reembolsar, segundo, ter que colocar a equipe para trabalhar, para fazer o reembolso, e terceiro, além disso tudo, ter que pagar uma multa para a plataforma, caso você peça o reembolso. Então, além de ter que devolver o seu dinheiro, também estou correndo o risco de ter que pagar uma multa. Então, pessoal, eu só estou assumindo esse risco aqui, porque eu sei que quando você comprar o livro, ler o livro e colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais energia, mais disposição, sua qualidade de vida vai melhorar. E aí você vai me agradecer porque eu estou te indicando esse livro, mas também vai se agradecer porque você fez um investimento de preço pequeno, apenas R$ 29,90, mas que vai ter um retorno imensurável e incalculável, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde, tá bom? Então, não tem desculpa para você não adquirir o livro hoje. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Não se preocupe, o risco é todo meu. Você não tem risco, tá bom? Então faz o seguinte, clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui no chat. Ó, dá uma nota de 0 a 10 para esse vídeo. O que você achou desse vídeo aqui? Sabadão, 10h46 da manhã. E tá o Dr. João fazendo live. Pessoal, temos que trabalhar. Não é porque é sábado que a gente não trabalha, não é mesmo? Então, dá uma nota aí para esse vídeo, uma nota sincera, de 0 a 10. O que você achou? 0 muito ruim, 10 muito bom. Enquanto isso, eu vou falando aqui, mandando um abraço para Felipe Alves da Silva, meu querido Felipe de Fortaleza, @BTT, Luciene Andrade Silva, Cadeirante FPV sempre com a gente. Um grande abraço para Lourdes Gonçalves e para Vera Saviolo de Barra Mansa. Um abraço para João Rodrigues. Bom dia, doutor. Encaminhado para amigas. Gostaria de um vídeo sobre AVC, cuidados e alimentos. Valeu, João, meu xará. Vou colocar na lista aqui, hein? Já fizemos alguns vídeos sobre AVC, mas foram sobre sinais e sintomas de AVC. Sobre cuidados e alimentos ainda não. Boa dica. Abraço para minha querida Penha Vidal Vanini, Marli Terezinha da Silva. Abraço para Fabiana dos Santos Paltronielli e para a Irene Elídia de Parnamirim, Rio Grande do Norte, que sente muita quentura e ansiedade, mas tá bem melhor, graças a Deus. Que bom, Maria Emília. Abraço para minha querida Márcia Maria do Recife, para Rosenvelt Davi Santos, Penha Vidal Vanini, Luísa da Costa Ferreira, Heloísa Helena Matos, Lani de Souza ou Iane de Souza. Abraço para Deise Pinheiro Canton, de Porto Feliz, São Paulo, para minha querida Maria Trevisan de Guarulhos e para a Jerusa Araújo. Pessoal, é isso, hein? É isso. Ó, vou lá pro meu sábado, mas você continua aqui, porque eu separei outros 2 vídeos para você continuar cuidando da sua saúde. Então é possível que você, mulher, na menopausa, esteja com problemas na sua circulação. Então, por isso, aquelas varizes nas pernas, dores nas pernas, peso nas pernas, acho que você pode... É uma chance grande de você estar passando por esse problema. Então faz o seguinte, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo sobre chás que melhoram a sua circulação. E esse vídeo aqui, que eu falo sobre frutas, que também vão melhorar a sua circulação. Abraço aí para Eliane Silva Pinto, para Marta Maria. E olha, continue comigo, não se vá, assista esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Até daqui a pouco, depois dos anúncios, a gente se encontra de novo.